Olá, pessoal, bem-vindos ao Ponto Zero. Estou aqui com o meu querido Walter Trebitz, nosso remido desse programa, né? E trazendo muito conhecimento, muito esclarecimento. E hoje nós vamos ter respostas, perguntas e respostas aí para o Dr. Walter. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo ótimo, Ângela, tudo em paz, feliz de estar aqui com vocês novamente para falar, para trocar experiências, né? E hoje estamos na era do aprendizado, um aprendizado bem diferente do que a gente sempre aprendeu. Então, estamos aqui para conversar mais uma noite aqui. Eu selecionei aí algumas perguntas dos internautas, porque tem centenas, né? Então não dá para eu responder. O Walter vai responder no máximo 10 perguntas, pessoal, porque o pessoal manda um monte de perguntas, mas tem muitas que são parecidas. Então eu tentei fazer um mix aqui para o Walter responder. Walter, eu tenho aqui o Rogério Alves, do Rio de Janeiro, e ele pergunta assim: Walter, como que a luz venceu se estamos cada vez mais restringidos e a nova ordem mundial está sendo implantada a todo vapor? Como você vê isso, Walter? Bom, esta pergunta, em primeiro lugar, eu tenho que voltar a um tema interessante, que as dúvidas que nascem hoje para as pessoas que estão em despertar, já estão despertas, enfim, estão no processo de mudança, e até aquelas que nem tanto, né, elas têm sempre uma conotação que está voltada à forma que a pessoa vê o mundo, né? Então, essa dúvida aqui, relacionada a dizer que a nova ordem mundial está a todo vapor, eu vou começar pelo fim da pergunta, né? Quando afirma que a nome, né? Vamos usar nome para não ficar repetindo essa questão aí, né? Que tem chamado a atenção de forma negativa também, né? Mas a nome, né? Que é a dita cuja, ela de fato não está a todo vapor. Para quem está acompanhando, ela faliu, não deu certo, deu tudo errado. O que existe é uma impertinência, vou chamar assim, uma insistência, né, global de algumas ordens aí, de alguns movimentos, de impor uma situação de fachada em que, de fato, vai se conseguir adotar essa sistemática. Mas isso não é a realidade no sentido de que aquilo que se pretendia vai prosperar. Prova disso que se analisa o setor religioso do mundo, o setor político e o setor econômico. Essas três pilastras ruíram no sentido do que elas eram. Vai se rever todo esse posicionamento, né? E se isso já foi colocado, né, sobre uma outra forma de visão e de mudança, né, aquela que se esperava, baseado nos velhos modelos para unificar uma situação e se tornar um controle mundial, ruiu. Não estou afirmando que não vai ter movimentações sobre isso, não tem repetições em mídia, não tem afirmações, não estou negando isso, as pessoas ainda vão ouvir sobre isso, mas a base de sustentação disso ruiu, isso não prosperou, isso a gente já tem há mais de 2 anos acompanhando isso e vendo que isso não teve o resultado, tanto é que as lideranças que mais se impunham nessa situação estão caladas, estão quietas, não sabem nem o que fazer, né? De repente usaram uma ferramenta pestilenta aí no mundo que abalou tudo, inclusive atrapalhou até as más intenções que eles tinham, até as más intenções ruíram com isso, né? Então, isso é um ponto. Então, primeiro, né, parte da premissa que a nome não está a todo vapor, né? Isso é um ponto, né? E justamente ela não está porque a luz venceu. Quando a gente diz que a luz venceu, existe hoje a movimentação no mundo em torno, né, de um saneamento das coisas para que o ser humano se encontre livre, né? E a restrição que ele cita, né, por que estamos sendo restringidos, né, é que agora chegou a hora, né, de nós mudarmos, né? Então, assim, o que acontece de fato, se as pessoas não se movimentarem para sua mudança,
né? Elas só vão trocar a forma de controle, a forma de submissão e a forma de restrição, né? Para quem prestou atenção ao longo da história, hoje existe uma restrição aberta, né? Todo mundo enxerga que está sendo preso, né? Mas isso já vem na nossa história. Isso é que hoje isso aparece. As pessoas perceberam que estão sendo enganadas, que estão sendo presas. Agora, também existe aquela pessoa que se comporta, né, em relação aos fatos, como se fosse um ser chipado, né, que talvez até seja, não dá para afirmar, porque aqui a gente está fazendo esse tipo de análise. Mas que tipo de chip? Um chip trabalha full time, simplesmente as pessoas negam o bem, negam o positivo, só encontram o negativo. E tem aquele chip que parece que é um pisca-alerta, a hora ele funciona, a hora não funciona. Então a pessoa aceita, não aceita, vê, questiona, então, nesse, vamos dizer assim, cinza, né, nessa nuvem cinza de entendimento dos fatos, né? Então, em primeiro lugar, a forma como a pessoa vê o mundo, a forma como ela diz o mundo, e eu digo a vocês, né, com todas as letras e com toda a situação, não está a todo vapor, não está funcionando, né, nos venceu sim, e a nossa restrição começa agora conosco, né? Quem não quer ficar atento à sua liberdade começa a se libertar em si, né? Então, a luz venceu, deixa que ela vença em você também. Aí sim, hein? Walter, tem mais perguntas aqui. Walter, quando você acredita que essas restrições aí que estão sendo impostas vai passar, vai cessar, e quando vai diminuir o controle dessa mortalidade pelos seus estudos? É da Eliane de Carvalho, de Santa Catarina, essa pergunta. As restrições irão cessar, mas nada vai adiantar se a expectativa for apenas essa. Então, se querem uma data, eu vou dizer para vocês, a partir de agora, elas podem acabar, desde que você trabalhe para isso. Volto a repetir àqueles que nos escutam, o trabalho também é nosso, não é só uma espera para que venha alguém, modifique, retire, modifique governo, prenda pessoas, condene, militares entrem em ação, todo aquele discurso vazio das redes sociais que já nos perturbam até. A questão é você, se você fizer a mudança, a restrição acabou para você, né? A ciência acabou para você. Você passa de ser ou uma possível vítima como um observador. Claro que você vai sofrer um pouco, porque é o que acontece comigo, com a Ângela, com todo mundo que trabalha o aspecto interno e que está observando, porque é difícil você olhar de fora e ver tanta gente se permitindo se enganar, se permitindo precisar, se depender de um sistema em que ela vai num sistema de saúde onde ela corre o risco de qualquer coisa que seja o pior, até porque precisa existir esse pior, né, por estatística, a gente vê, existe uma maldade, a institucionalização da maldade em relação ao ser humano está assim, sem precedentes, ela perdeu o rumo, ela não tem mais, não existe nem mais um aspecto moral de disfarçar isso já está assim totalmente aberto, e tem gente dizendo que isso é o que tem que ser feito, isso é o necessário, tem gente defendendo isso. Então, isso vai acabar hoje, a partir do momento que a pessoa cada um começar a trabalhar em si, o seu processo de mudança, no sentido de ter a percepção dos fatos e, em vez de ser vítima, ser observador. A grande massa hoje é vítima de um sistema, né? Deixe de ser vítima e vire um observador. Porque o observador, se nada puder fazer, é o que eu sempre falo, se você nada pode fazer, mande luz, mande uma oração, mande uma vibração positiva, né? Porque com tudo isso que você está fazendo, você é um soldado da luz, você é um trabalhador da luz, né? Você se junta com o todo e modifica o planeta. De repente, toda essa onda, ela vai ser simplesmente banida do planeta por esse movimento de luz. As coisas ainda estão como estão, porque nós temos uma grande parte da humanidade na 3D. E na 3D escura, pior é isso, não é só a 3D da não compreensão.
A 3D que é para baixar, para ir para baixo. Porque o caminho que eles ainda encontram para isso é fazer isso, é deixar a gente desanimado, tirar a gente do nosso trabalho interno, não permitir muito o que a gente está falando aqui, né? Trazer, né, assuntos totalmente inúteis, estúpidos, negativos na grande mídia, né? O que deveria estar sendo dito na grande mídia é o que nós estamos falando agora. O espaço deveria estar sendo aberto para se falar o que a gente está falando agora, aqui, né? A mudança do ser humano, né? Então, tudo isso começa a ser diferente, mas não vai ser diferente para a massa. Não espere, né, a massa vai ganhar, né, com isso, para você ir atrás. Seja você no processo, porque aí você é independente, você se fortalece. Porque essa dependência de massa, né, o que vai acontecer? Quando vai mudar? Quando vai acabar? Né? Não dependa disso, não dependa desse movimento. Claro que todos nós queremos que isso aconteça, né, em caráter coletivo, mas não espere só isso acontecer, faça você acontecer, né? Vire observador e não vítima, né? Essa é a grande importância disso tudo agora. É isso aí. Bom, temos mais perguntas aqui, Walter. O que podemos fazer para mudar este cenário nefasto que se encontra? É da Marli Souza, de São Paulo. Eu acho que você praticamente já respondeu, né? Mas pode dar um... eu vou reforçar, está dentro desse contexto. A mudança que você fizer no seu interior, dentro do seu processo, é o que você vai ter para fora, né? Eu volto a repetir, os governos que nós temos, os 3 poderes instituídos do Estado, fomos nós que colocamos eles lá. Por mais que você diga que você não concorda, que você não compactua, que você foi traído, também fui, mas a gente faz parte de um todo que precisa mudar, né? Eu me esforço para essa mudança, todos que estão nesse trabalho estão se esforçando, mas tem muito mais a se esforçar. Eu vivo dizendo e repetindo, cuide dos seus vícios, veja que vícios você tem, não tem mais espaço para isso emburrece as pessoas, né? E aí você tem o elenco deles. Se um dia tiver uma pergunta sobre isso, eu explico o que significa, né, os vícios na vida das pessoas e o que não permite as pessoas pensarem. Tem coisas que as pessoas bebem aí como água, que eu não vou citar porque não é o foco do programa, não é nem que está se falando, né? As pessoas tomam aquele troço amarelo que nem água, emburrecem, não tem a capacidade cognitiva, isso está provado cientificamente, né? E acham que isso é piada. Outro dia fiz parte de uma reunião que se falava de 5ª dimensão. Quando acabou a reunião, estavam falando, né, de sentar em volta de uma mesa, encher a cara e continuar com a conversa. Então, quer dizer, né, e que mundo que a gente está, né? Então, eu não posso ter mais nenhum prazer? Você pode ter uma satisfação na sua vida, mas tem que ser mais responsável com ela. Consciência não vem, né, do embotamento químico da pessoa, dos vícios, de coisas que distorcem sua percepção. Isso não cria, né, o corpo-alma, né? Você mal tem um espírito intoxicado, né? Mas você não vai ter o corpo-alma, que é onde brota a sua consciência, onde reside sua consciência. Então, isso é muito sério, né? As pessoas não gostam desse tipo de conversa. Eu estou falando das pessoas que eu convivo, eu falo com pessoas, não só aqui com vocês, eu falo no dia a dia, né? As pessoas ficam pensando, com aquela de não sei o quê, não, mas tudo vai mudar e depois tudo volta ao normal. Aquele normal que você conheceu não existe mais, tá? Se você quiser voltar naquele normal, e não existe um novo normal, porque isso também é um vício de discurso. Mas o normal que você conhecia, que tudo vai voltar como era, né? Não, você se prepara porque o mundo não é mais e não será mais o que a gente vivia. E nisso conta, né, a nossa responsabilidade conosco, o nosso trabalho, né, e com esse autodesenvolvimento, desenvolvimento de si, o encontro de si mesmo. As nossas satisfações, as nossas realizações estão dentro do nosso encontro mesmo. Você se encontrou, você encontra o mundo, né? Então, isso é bastante importante, mas é um complemento aí, uma pergunta, né, ligou com a outra e a gente fala um pouco mais. Mas é importante falar mesmo. Ô, Walter,
Quando que o Tribunal de Haia vai prender esses líderes corruptos do Leandro Salomão de Minas Gerais? Eu peguei uma pergunta de cada estado aí, porque tem vários estados aqui. Bom, em primeiro lugar, o tribunal já fez milhares de julgamentos e, vamos chamar assim, recolhimentos de pessoas. Só que isso não se tornou visível e também parte do planejamento foi, digamos, adiado para nosso gosto e para o nosso tempo. Agora, por quê? Por causa da nossa 3D. Então, não é que eles pararam, eles continuam ativos, continuam acontecendo as coisas. Mas o que precisa acontecer é nós temos consciência delas, porque o que essa pergunta traduz uma coisa muito muito importante na nossa realidade hoje. As coisas estão acontecendo, as pessoas não estão vendo, e aí fazem essa pergunta, por que ele não fez ainda? Ele já fez de montão, só que não conseguimos ver porque eles não vão divulgar em razão de alguns estados que nós estamos ainda em 3D escura, que eu digo, que não há como, né? Não tem ambiente, isso tem um momento. Existe uma previsão de uma mudança consciencial para a realidade, não estou dizendo a consciencial das pessoas, mas a consciencial da realidade do planeta, a partir do começo do mês de junho. Agora não se sabe ainda bem o que é, se eles vão revelar o todo, o que está acontecendo, como é que vai ser. Agora, para nós, se a gente estivesse num trabalho um pouco mais responsável, a gente já saberia isso há uns 5 anos atrás, já estaria num processo de conhecimento dessas verdades, há pelo menos uns 5 anos atrás. Agora, como é que a gente vai divulgar informações, a gente que eu digo os despertos, né? Vai divulgar informações sobre esse tipo de situação, porque quando você fala de Tribunal de Haia, ele está lidando com o pior que existe no mundo. Coisas que é quase inimaginável que eles estão lidando. E para você divulgar isso para a grande massa, ela tem que estar minimamente preparada. E não está ainda. Não está. Né? Você vê, quando vocês souberem o que eles trataram, estão tratando, né, você vai questionar se você realmente, né, merece ser humano, né, ou se essas pessoas que foram levadas a julgamento são seres humanos. A maior parte também não é. Elas ocuparam uma matriz humana, mas não são, porque o que foi feito e tem sido feito. Agora, há de se pensar que se você quer a revelação, a luz, você tem que entrar nela. É o que eu falo para vocês todo dia, né? Despertem a luz em si, que vocês vão ver o que o tribunal faz, tudo que vai acontecer. Não vai ter mais esse tipo de dúvida, ele não está fazendo, você não está vendo, né? E não deve ver, uma grande massa também não vê, mas vai ver de acordo com o seu preparo, né? Um preparo de si, né? Se você ainda condena o mundo fora de si, né? Você não pode lidar com ele, né? Por isso que nem tudo é revelado, ou está sendo revelado, ou está sendo entendido de forma tão aberta. Agora, tem um bom grupo do mundo que já sabe de tudo isso, que já tem conhecimento disso. Agora, também não é de graça. Esse grupo no mundo que tem conhecimento disso, trabalha para isso, trabalhou para isso, continua trabalhando. E isso também não vai sair nas grandes mídias, né? Há que se estar com de olhos certeza, abertos. não. Uma coisa que tem que ficar claro aqui nos nossos programas é que, né, a verdade, quem depende de grande mídia para se informar e esclarecer, está no mundo escuro, está no mundo, está totalmente enganado. Então, quando a gente fala aqui, a gente, não sei se eu posso falar assim, que a gente já predispõe que as pessoas já superaram essa fase, né, de ficar olhando a grande mídia. Isso talvez seria um pouco pretensioso da minha parte, mas prestem atenção, porque a gente não para de repetir que vocês precisam selecionar e filtrar as informações que não está na grande mídia. Todo o sistema de informação, né, seja ele televisivo, seja ele em rádio, seja ele em papel, ele não traduz a informação como ela é. Não vou aqui entrar no campo de mentira, que não é, que é isso, que é aquilo, mas ela não traduz a informação como ela é.
Nós estamos passando a pior fase, né, de comunicação que a história já passou. Tá pior do que no começo do século XX, quando também se fazia muita distorção de informação para vender jornal. Hoje não é nem para vender jornal, é para vender ideologia, que é bem pior, né? Hoje é para lavar a cabeça mesmo das pessoas. Então, tomem cuidado com isso. Isso aí. Bom, Walter, porque mesmo imunizados, é do Gilmar, dos Santos da Bahia, ele pergunta assim, por que mesmo imunizados, já na segunda dose, muitas pessoas estão morrendo dessa doença? Eu acho que ele não está entendendo porque muitas pessoas que tomaram aí, né, essa imunização aí, estão morrendo. Você pode explicar para a gente? Bom, aqui também volta aquele alerta, né? Cuidado com as informações distorcidas, né? Estatística referente a isso, ela está bem fora da realidade, bastante. Tem muito mais gente na lista de vítimas que, de fato, não fazem parte disso, mas isso é um processo que a gente volta a repetir, que é o que eu falo, né? O meio chipado, chipado inteiro, chipado com defeito e tal, um aceita, outro não aceita, o outro não quer nem ouvir, né? E isso, sinto muito, gente, a humanidade, a grande massa está assim, ela não quer ouvir, ela não quer saber, a gente repete todo dia, mas isso é um ponto. Então, fonte de informação que tá havendo muito disso, muito daquilo, precisa ser, né, filtrado. Eu converso com pessoas que eu estou falando a realidade, elas pegam o telefone, entram no Google e vão lá num órgão de imprensa bastante conhecido e bastante duvidoso por várias razões que a gente acabou de falar. Aqui está dizendo isso. Quer dizer, falei, então eu encerro o assunto, você está... Né, a sua origem, você nem pesquisou a coisa, você pegou uma informação jogada que, né, para repetir o processo. Agora, por que as pessoas podem, aí vão usar a questão mais realista, né, elas podem, né, mesmo imunizadas, virem a ser vítimas da doença, porque a imunização não vem de fora, a imunização vem de dentro de você. O processo de proteção está dentro de você. É um processo de aceitação da verdade, né? E isso se inicia com tudo. Muito interessante que as pessoas que não aceitam a verdade, que não aceitam as informações, são as primeiras vítimas. Vou dizer para vocês, eu tenho centenas de notícias de pessoas que foram vítimas disso, vítimas fatais, que já se foram, centenas mesmo, porque a gente conhece grupos aí, eu não conheço as pessoas, eu conheço a notícia, né? Eu recebi a notícia que essas pessoas foram vítimas disso, mas são pessoas que quando você percebia o processo delas, era um processo de negação, de não, tratamentos preventivos, você cuidar da sua saúde, não, corria ao hospital, o que o médico mandou fazer? Mandou colocar o negócio lá que fura a pessoa toda por dentro, lá, para enfiar ar lá dentro do pulmão e tal, né, e isso a gente sabe as consequências e tudo mais. Então, assim, existe a negação das pessoas em aceitar o processo, porque a proteção está dentro de você, está dentro de você. Se nós formos efetivamente obrigados a tomar aquela aguinha contra a questão pestilenta aí, nós vamos ter que fazer um processo de desintoxicação, porque a proteção está dentro de você, você não precisa da aguinha, para o processo, né, de proteção e tudo mais. Agora, por que a pessoa mesmo recebendo, ela acaba sendo vítima? Porque existe situações, e isso é o ser humano, é assim, que você dá um protocolo de saúde enorme para ele, mas ele está tão intoxicado, psiquicamente falando, que você pode dar as melhores coisas, você pode dar cloreto de magnésio, você pode dar iodo, você pode dar autohemoterapia, você pode dar potássio, você pode dar todos os protocolos de saúde natural que a gente tem, complementações de vitamina, não estou receitando nada para ninguém aqui, é só um comentário, tá? São coisas que eu faço, isso é problema meu, né? Mas eu estou usando como exemplo, tá? Então você pode dar tudo que é para a pessoa ter saúde, para ter imunidade, ter tudo, ela morre. Ela não suporta. Por quê? Porque o processo dela já está tóxico, ela já está psiquicamente tóxica.
E eu tive casos assim na minha família, pessoas que tinham saúde frágil, problemas com diabetes, com aquilo. Eu trouxe um monte de soluções, protocolos de saúde mais natural, fortes, que eu, inclusive, eu aprendi no Cron. Parte do que eu sei desses protocolos, eu aprendi dentro do Cron. Tinha uma enfermeira que era nossa parceira lá dentro, fazia parte, ela me ensinou algumas coisas, que ela depois, eu descobri que ela não usava, mas ela me ensinou. Ela abriu, deu a luz, ela deu a iluminação para o assunto, né? Então, aí, voltando o foco da pergunta, né? As pessoas se vão porque elas não é uma questão que pertence à parte externa do problema, a parte do problema está com elas estão psiquicamente intoxicadas, e pessoas tóxicas, elas não sobrevivem, e muitas vezes deixam você sobreviver, elas te intoxicam também. Porque também, aproveitando o gancho da pergunta, a maior crise de saúde no mundo não é o bichinho do chapeuzinho que está aí, não. A maior crise de saúde no mundo o ambiente tóxico que as pessoas multiplicam por aí, né? É a psique tóxica que o sujeito entra num lugar, conversa com alguém, puxa uma conversa e vai destilando que o mundo é isso, o mundo é aquilo, que a coisa é assim, que o governo aqui, que não sei o quê, que a nova ordem, que não sei o quê. Isso é a maior peste do mundo. E para isso só tem uma vacina. É consciência e atitude. Essa que vai purificar o planeta, purificar o ser humano. Então, enquanto a gente está preocupado, né, com o negócio médico, com todo esse tratamento, né, de uma coisa aí que apareceu aí na nossa saúde, a nossa saúde já é debilitada há muito tempo, a nossa saúde psíquica. Por isso que o nosso mundo é o que é. Inclusive, nós somos tão potencialmente doentes psiquicamente que a gente aceita o mundo que a gente teve até hoje. Vocês querem peste maior do que isso? Agora, você pode se fazer parte de uma sanidade? Pode. Comece esse trabalho de mudança em você, essa percepção, esse questionamento, né? Eu tenho que ser tóxico, eu tenho que tolerar pessoas tóxicas, né? Eu tenho que intoxicar minha família, meu ambiente. Para com isso, né? Você está jogando veneno para fora, muito pior do que esse bichinho aí que estão, né, discutindo tanto aí. É verdade. Porque até cria, né? A gente cria essa realidade nefasta, né? Focando tanto nisso, né, Walter? Então desliguem esses programas que falam tanta coisa negativa, né? E foque no teu objetivo, que é esse despertar essa luz que é em você, né, Walter? Não é verdade? Walter, da Luísa do Maranhão. Doutor, o que o senhor aconselha para fazermos uma mudança? Como mudar o cenário do Brasil urgente, na sua opinião? Ela está pedindo um conselho de como mudar o cenário do país. Muda o cenário da sua vida, muda a sua atitude. Quando você exigir que a lei seja cumprida no seu ambiente, dentro da sua casa, na sua rua, né, na sua cidade, na sua escola, na sua empresa, quando você respeitar a ética, a lei, né, a moral, os bons costumes, você vai ter o país desse jeito. É que hoje a gente não faz isso na sociedade, e isso transporta em forma de voto, a gente escolhe. Deu uma travada aqui, pessoal. Essa internet, às vezes, oscila bastante. Estamos travados aqui.
Doutor Walter caiu caiu a linha. Voltamos. Oba! Está me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Tem mais uma perguntinha aqui, querido. Ó. Então vamos lá. É o Genivaldo do Ceará. Ele está dizendo assim, que está acontecendo centenas de mortes no estado lá dele, né? E ele percebe que está faltando insumos. E ele percebe que é uma farra com esse dinheiro. Essas pessoas que estão fazendo isso também vão pagar essa conta? Com certeza. Isso já está dentro de uma programação nos quais aqueles que cometeram essas insanidades, né? A gente não vai usar palavras outras aqui, mas essas insanidades relacionadas à administração pública, à administração desse problema todo, vão ter, né, o seu momento e o seu devido encaminhamento para responder sobre isso, porque a questão, hoje se esparramou em todos os níveis de responsabilidade, né, e de falta de decoro com a sociedade, né, em relação à saúde, à vida, né, às atitudes, em relação à importância, que não é a importância de salvar vidas, são outras importâncias, inclusive as atitudes que hoje se impõem ainda para a sociedade, não é para salvar vidas, né, para desestruturar a economia, a gente sabe muito bem disso, né, porque quando você arrebentar de vez a base se rebela, né, e acusa o governo, e aí a gente tem a revolta, e a gente não sabe bem o que vai acontecer a partir disso. E aí essa é a intenção deles, arrebentar a base, né, deixar o pessoal realmente sem estrutura econômica e tudo mais, para depois, né, tomar, né, à força as medidas que eles vão tentar convencer que eles são a solução para aquilo que eles mesmos criaram. Tudo isso vai gerar uma enorme responsabilidade. O tamanho dela, tudo depende de nós. O tamanho não, o tempo dela, tudo depende de nós. Nós precisamos mudar para que a gente veja as mudanças realmente, né? Então, eu saí do ar lá, mas eu estava falando exatamente isso, né? Quando você muda o seu conceito de ver a sociedade, ver a vida, os seus valores, esses valores se transportam na sua atitude, né? Quando você escolhe o seu governante, quando você escolhe, né, o seu líder, né? E hoje existe, né, usaram aí numa das perguntas a palavra nefasto, né? E realmente, né, as escolhas são nefastas. A gente vê que as lideranças, e existem grupos de lideranças, inclusive, que se impõem já a força dentro dos poderes, por meio, né, das suas articulações, dos seus desvios, né, e onde que o voto já não é mais voto, né, é uma coisa representativa, uma coisa, né, totalmente artificial e muitas vezes desonesta. Então, mas podem ter certeza que aqueles que estão praticando o pior, né, para a sociedade, a gente sabe quem são e o que estão fazendo, mas agora a resposta de quando isso acontece tem que começar a acontecer com a gente aqui, né? Uma mudança nossa, isso tem que entrar nas pessoas. É isso aí. Bom, assim, aqui de baixo, não é só de baixo, mas também aqui de baixo. Meu querido Walter, está travando. Está travando. Walter, nós estamos nos nossos momentos finais. Queria que você deixasse uma mensagem. Você consegue ouvir? Você deu uma travadinha aí. Deixa a sua mensagem final e vamos para o próximo programa. Está entrando de Então, participação, Ângela Tática, foi mais uma vez maravilhoso estar com vocês. E na próxima sexta estamos aí de volta. É isso aí, gratidão. Beijo. Até o próximo ponto zero, pessoal, com o Dr. Walter. Até mais. Até logo, Walter. Obrigado.